Pode vir para mais um bloco aqui de previdenciário, mais um bloco de segurado, último bloco de segurado para a gente finalizar essa parte de segurado. E aí vamos entrar em manutenção, em dependentes, em carência, em cálculo, em benefícios. E vai ser muito bom aprender tudo sobre previdenciário. Continuando aqui, a gente parou nessa telinha aí, ó. Desculpa. Parágrafo 3, que falava essa parte aí que eu falei para vocês mastigarem e pensarem. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato voluntivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o dispositivo 6º do artigo 13. O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos do afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesse período e não exerça outra atividade que o vincule ao regime geral ou regime próprio de previdência social, ok? Muita informação. O que eu quero focar aqui para vocês é esse parágrafo 3 e parágrafo 4 que fala sobre o facultativo. Presta atenção na treta aqui que eu vou fazer para vocês, tá? Vou sair da tela e vamos brincar agora, tá? Pense no seguinte. Eu tenho 2 segurados que são responsáveis pelo seu pagamento. Então aqui eu tenho segurado e aqui eu tenho outro segurado. Eu tenho segurado facultativo e eu tenho segurado contribuinte individual. Correto? Esses 2 são responsáveis por realizar seu pagamento. Ou seja, já que eles têm a obrigatoriedade de pegar o carnezinho e pagar. Eles têm a obrigatoriedade de pagar o carnezinho e pagar. Só que pense numa coisa. Esse carnezinho eu posso pegar a qualquer momento e pagar? Eu posso chegar e falar bem assim, quero pagar agora, deixa eu pegar aqui, eu quero pagar janeiro de 2021. Sendo que a gente está já aqui no final de 2021. Eu quero pagar janeiro, posso? Poxa, você trabalhou em janeiro? Você trabalhou em janeiro? É essa a pergunta. Porque se você trabalhou, não é que você queira pagar, você é para pagar, porque se exercer uma atividade remunerada, é filiação obrigatória. Você já cria um elo com a Previdência Social. Correto? Isso para o contribuinte individual. Agora o facultativo exerce alguma atividade? O facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade. Então, ele não pode pensar lá atrás e querer, eu quero pagar lá 2.000. Não. Quero pagar minhas contribuições no ano 2000 como facultativo. Não. Porque você não exerce atividade. Você só pode pagar a partir da inscrição. A partir da inscrição. Lembra que eu falei que filiação é uma coisa, inscrição é outra. Inscrição é o ato de eu entregar meus documentos perante a Previdência Social. Filiação é a partir do momento que eu exerço uma atividade, mesmo sem ter entregado meus documentos, mesmo sem ter feito o cadastro, eu já sou filiado, ok? E aí o que ocorre? Eu, como facultativo, como contribuinte individual, a partir do momento que gero um carnê, esse carnê precisa ter uma data de vencimento. É igual uma conta de luz, uma conta de água, não tem data de vencimento? Esse carnê precisa ter data de vencimento. E qual a data de vencimento do carnê deles? Poxa, se eu trabalho um mês, eu trabalho em novembro de 2021. Estou trabalhando em novembro de 2021. Eu vou pagar quando? Essa competência de novembro de 2021. Eu vou pagar até o 15º dia útil do mês subsequente. Até o 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, se eu estou trabalhando novembro de 2021, quando é que vai vencer essa competência? Eu vou tirar o carnê e lá vai estar vencimento em 15
do 12 de 2021. Esse é o vencimento. 15 do 12 de 2021. É o 15º dia útil do mês subsequente. Então, se eu trabalhei novembro, vai pagar. Se eu trabalhar dezembro como contribuinte individual ou contribuir como facultativo, dezembro, o vencimento será 15 de janeiro de 2022. E assim por diante. Se eu trabalhar janeiro de 2022, 15 de fevereiro de 2022. Se eu trabalhar fevereiro, 15 de março de 2022. Isso aqui é pagamento em dia. É eu pagar em dia. Professor, e se passar o vencimento? Se passar o vencimento da sua conta de luz, de água, de faculdade, o que acontece? Multa e juros. Não quer dizer que você não possa pagar. Pode, mas vai correr multa e juros, ok? Se pagar atrasado, multa e juros. Perfeito? Agora, olha lá o que aqueles artigos, aqueles parágrafos que a gente leu fala. Ele fala que o facultativo, ele não exerce atividade. Então, em nenhum momento, ele vai ser filiado obrigatoriamente. Porque quem é filiado obrigatório é quem exerce atividade. O facultativo é um ato voluntivo. Então, para eu me filiar, automaticamente eu tenho que fazer a inscrição. Automaticamente. Eu não posso tirar um carnê e pagar como facultativo, porque eu tenho que saber quem é aquela pessoa. Eu tenho que fazer a inscrição primeiro. Ou seja, no facultativo, a inscrição, que é a entrega dos meus documentos, e a filiação ocorrem ao mesmo tempo. Porque eu não tenho atividade. É diferente lá do vendedor de pipoca, que eu acordei um dia e falei que ia vender pipoca na orla. Ali, em nenhum momento eu me inscrevi. Mas a partir que eu estou exercendo uma atividade remunerada, eu sou filiado. Estão entendendo? É complicadinho, mas tenta aí pegar aqui a visão. O facultativo, esse aqui, ó. Esse aqui, a inscrição, que é essa entrega de documento, ocorre a afiliação. Ou seja, primeiro eu tenho que me inscrever para depois me filiar. Desculpa, não é que ocorre, não é igual, tá? É que primeiro ocorre a inscrição e em segundo plano ocorre a filiação. Não tem como eu me filiar primeiro para pagar como facultativo. Não tem como eu gerar esse vínculo com a Previdência sem antes me inscrever. Para um segurado empregado, é possível. Para um contribuinte individual, é possível. Porque a filiação é o ato de eu exercer uma atividade remunerada e assim gerar um vínculo com a Previdência. Exercer atividade remunerada, eles não querem saber se eu me inscrevi ou não. Você já é um contribuinte. Se você não pagar, você já é um devedor. Já para o facultativo, é necessário primeiro entregar a documentação para depois realizar a filiação. Porque a filiação dele está aí, ó. A filiação na qualidade de segurado, representado voluntário, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento pago em dia. Então tem que ter a inscrição e tem que ter o primeiro recolhimento pago em dia. Então aqui eu me inscrevi. Beleza. Quando é que eu vou me filiar? Quando eu pagar a primeira em dia. Quando eu pagar a primeira em dia. Essa treta que tu tem que entender. Inscrição, eu entreguei meus documentos. Filiação, eu exerço uma atividade. Mas como o facultativo não exerce uma atividade, então ele faz a inscrição e a filiação é a partir do primeiro pagamento em dia. Pagou em dia, ok, tá valendo. Se pagar em dia, tá valendo. E se eu não pagar em dia? Não é considerado filiado ainda. O que, professor? Se ele pagar atrasado, não é considerado? Não. Não é considerado filiado ainda, tá bom? Então tome cuidado com isso. Eu tenho que ter o pagamento em dia. E olha lá o pepino que ele fala. Vamos piorar a situação aqui, ó. Ele fala que o facultativo, em regra, não pode pagar atrasado. Como assim pagar atrasado? Gente, exemplo aqui. Deixa eu fazer de outra cor para diferenciar. Eu tenho aqui um contribuinte individual. Que, nesse caso, muitas vezes, primeiro se filia porque começa a exercer a atividade e depois que vai buscar fazer a inscrição, entregar os seus documentos.
esse primeiro caso aqui, do contribuinte individual, olha o que acontece. Faz de conta que esse cara começou a exercer atividade em janeiro de 2021. Foi exercendo atividade. Só que só em agosto de 2021 que ele procurou fazer a inscrição. Aqui, se ele começou a exercer atividade, automaticamente ele tem a filiação. Ou seja, se ele não pagou ainda, ele está em débito. Se ele não pagou ainda, ele está em débito com a Previdência. Aqui ocorreu a filiação e aqui a inscrição. Ok? Compreender essa parte aí? Se ele começou a exercer uma atividade em janeiro de 2021, automaticamente é filiado. Filiado obrigatório, exerceu atividade. Ele já tem direitos e obrigações. Talvez não receba benefício porque não cumpriu com as suas obrigações. Em agosto ele resolveu fazer a inscrição. O INSS pega a inscrição dele e fala, beleza, está inscrito como contribuinte individual, como vendedor de pipoca. A partir daqui, agosto, ele já vai ter que pagar. Então, agosto, ele vai pagar dia 15 de setembro, para pagar em dia. Só que ele pode falar bem assim, é o seguinte, na verdade eu exerço essa atividade desde janeiro de 2021. Eu posso pagar atrasado? Não só pode, como deve, porque você já era afiliado, você tem que pagar. Você está em débito. O INSS vai fazer o cálculo e vai fazer ele pagar de janeiro até agosto. Só que para ele pagar isso, que vai ser tudo atrasado, ele tem que comprovar que exercia atividade. Ele tem que comprovar que era vendedor de pipoca. Por que ele tem que comprovar? Porque seria muito fácil. Já pensou? Eu ganho na Mega Sena. Faz de conta. Eu ganhei na Mega Sena. Ô, feliz da vida. Nunca contribuí para o INSS. Aí eu falo, para se aposentar precisa de 35 anos. Como eu estou cheio de dinheiro, eu quero receber um rendimento do INSS de aposentadoria. Então, eu vou chegar, INSS, eu quero pagar 35 anos para trás. Pode? Pode, claro, paga. Não, o INSS não quer isso. O INSS vai falar, beleza, você pode. Mas você vai ter que comprovar que nesse período todinho de 35 anos, você exercia uma atividade remunerada. Que eu enquadre como um segurado da Previdência Social. Se ele comprovar, por meio de documentos, não cabe aqui falar quais são os documentos, eu permito você pagar com multas e juros esses 35 anos. É a mesma coisa aqui. Ele quer pagar aqui só uma parte pequena. Ele quer pagar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ele quer pagar atrasado. Então o INSS vai falar, beleza, comprove que você exerceu uma atividade que você vai pagar atrasado. Sem problema nenhum. Paga atrasado. Ou seja, depois que ele fez a inscrição, ele pode pagar atrasado. Porque o INSS reconhece a atividade dele, caso ele comprove. Ok? Isso acontece com o contribuinte individual. Mas o facultativo, meus queridos, o facultativo, vocês percebem que ele não tem como chegar aqui, fazer uma inscrição no dia 20, agosto de 2021, fazer uma inscrição e alegar, eu sou facultativo, eu não faço nada desde janeiro de 2021. Não tem como, então não tem como pagar atrasado. A regra é essa, facultativo não tem como pagar atrasado. Ele faz a inscrição e passa a ser filiado, depois da inscrição, quando pagar a primeira contribuição em dia. Pagou a primeira em dia? Beleza. Agora você passa a ser um filiado da Previdência Social. Pronto, eu acho que agora deu para entender melhor. Volta aí. Olha ali, continuando o parágrafo 3. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa o ato voluntivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e, são dois requisitos, inscrição e do primeiro recolhimento. Não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data de inscrição. Ponto.
ele coloca uma ressalva, parágrafo 10 do artigo 28, que a gente vai chegar lá. Só que no próprio parágrafo 4 ele fala assim: após a inscrição, o segurado facultativo poderá recolher contribuições em atraso, quando não tiver ocorrido a perda, a perda da qualidade de segurado, conforme lá o artigo que vai falar da qualidade de segurado. Gente, o que é perda da qualidade de segurado? Vamos lá, vamos ter essa conversa aqui de quem entende de previdenciário e você que também vai entender de previdenciário. Conversa franca aqui entre eu e você. Nós temos já que chegar nesse ponto de perda da qualidade de segurado, que vai ser um tópico, acho que daqui a uns 3 blocos a gente já vai falar isso. O que é perda da qualidade de segurado? É o seguinte: você é segurado da Previdência a partir do momento que se filia e que paga. Tá pagando ali, ó, pagando. Sou empregado, tô pagando. Sou contribuinte, tô pagando. Ocorre que às vezes você vai ficar desempregado, você não vai ter condições. Na pandemia, quem conseguiu aí trabalhar como ambulante, vendendo pipoca na orla, alguma coisa assim, não tem como. Então você fica sem renda. Para de contribuir. A partir do momento que para de contribuir, o INSS já tira todos os seus direitos. Ah, enquanto eu estou pagando é lindo e maravilhoso, né? Quando eu estou pagando, aí eu posso ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria, a salário de maternidade. Parei de pagar, parou de pagar, não quer mais nem saber de ti, vai-te embora. Não. Quando para de pagar, o INSS, ele dá um tempo para você. O INSS chega para você e fala bem assim: ei, eu sei que você gosta de mim ainda. Então eu vou te dar um tempo para você pensar nos seus atos. Procurar voltar para mim, ou seja, procurar voltar a contribuir para mim. E eu te dou um tempinho para você fazer isso. E nesse tempo que eu estou te dando para você voltar a contribuir para mim, eu mantenho todos os seus direitos aqui no INSS. Nossa, é verdade isso, professor? É. Parou de contribuir, o INSS mantém seus direitos. Ou seja, a manutenção da qualidade de segurado. Eu mantenho você como segurado mesmo sem contribuição. Se você começou a contribuir e interrompeu sua contribuição por causa de algum motivo, eu ainda vou manter você com todos os seus direitos. Eu vou te dar um prazo para você voltar para mim, para você voltar a contribuir para mim. Eu te dou um prazo para isso. Isso se chama manutenção da qualidade de segurado. Só que essa manutenção vai ter uma hora que vai chegar na perda, que está escrito aí, perda da qualidade. Quando é que vai ser a perda? Vai depender do tipo de segurado, vai depender da situação. Para agora, nesse exato momento, eu quero falar do segurado facultativo. O segurado facultativo, ele fala que perde a qualidade 6 meses após o encerramento da última contribuição. Como assim, professor? Eu paguei agosto como segurado facultativo. Se eu paguei agosto como segurado facultativo, em 6 meses, se eu não voltar a contribuir, eu perco a qualidade de segurado. Mas nesses 6 meses, se acontecer qualquer coisa comigo e eu cumprir os requisitos, eu tenho direito a benefício. Então, parei de contribuir em agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro de 2022, até fevereiro de 2022, eu tenho direito a todos os benefícios da Previdência Social. Porque eu estou na manutenção da qualidade de segurado. Depois do 7º mês, que vai ser março, eu perco. Show, não é corona, tá? Eu perco. Então, eu tenho 6 meses para voltar a contribuir, para dar um jeito, para ver se eu arrumo uma renda, para voltar a contribuir como facultativo. Entenderam? Entenderam? A gente vai estudar isso mais a fundo, daqui a pouco, em alguns blocos para frente. Então, olha lá. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atrasos, porque a regra é que ele não pode recolher em atraso, quando não tiver ocorrido a perda da qualidade de segurado, conforme o dispositivo que vai disciplinar a respeito da manutenção da qualidade de segurado. Volta aqui, meus queridos. Pronto. A gente estava aí. Aqui a gente viu quando é que ele pode pagar o facultativo e que ele não pode pagar atrasado nessa situação. Mas olha essa outra situação para a gente compreender isso de vez e mandar embora essa questão de facultativo. Olha aqui meu segurado.
Esse segurado é um segurado facultativo. É um segurado facultativo. E olha o que está acontecendo com esse segurado facultativo. Ele foi na Previdência, fez a inscrição. Fez a inscrição. E depois da inscrição, ele fez o quê? O primeiro pagamento em dia. Ele fez o primeiro pagamento em dia. Tudo isso aqui, ele fez em janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, ele fez a inscrição e fez o primeiro pagamento em dia. Ele pagou janeiro e depois esqueceu. Falou assim, ai, fiz merda, meu, não vou mais pagar não. Porque eu sou facultativo, não tenho renda, meu pai que está me bancando, e papai falou que no momento agora, apesar de eu ter corrido atrás disso, ele não vai bancar. Então chegou aqui, ó, passa fevereiro, passa março, passa abril, passa maio. Só que quando chega aqui, no mês 6, ele fala o seguinte, eu vou voltar a contribuir. O papai vai me dar o dinheirinho para eu contribuir. Então ele chega aqui e paga o mês 6 de 2021. Ele faz o pagamento. E aí ele faz o seguinte, papai recebeu tanto dinheiro agora que ele quer que eu, como facultativo, verifique os atrasados. Ou seja, ele quer que fevereiro, março, abril e maio eu volte a pagar. Ele quer pagar atrasado. A pergunta que eu faço para vocês, ele pode pagar atrasado sabendo que a regra é não. Mas qual é a regra do parágrafo 4º? Ele pode pagar atrasado desde que ele não tenha perdido a qualidade de segurado. Ele já tenha se filiado, já tenha pagado a primeira em dia e não perdeu a qualidade de segurado. Olha a situação aqui. Eu paguei janeiro. Se eu parei de pagar janeiro, eu mantenho a qualidade de segurado por quanto tempo? Eu já informei vocês isso. A gente vai estudar isso ainda, mas eu já informei. 6 meses. Por 6 meses você ainda é segurado da Previdência Social. Então você continua mantendo todos os seus direitos. E aí é que tá. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No 5º mês, antes de perder a qualidade de segurado, ele voltou a contribuir. Ele chegando para você, servidor do INSS, e perguntando, eu posso pagar atrasado a competência de abril, de março, ou de fevereiro, março, abril e maio? O que é que você vai responder para ele? Vou até beber água aqui. Vou até beber água porque eu não quero nem ouvir a resposta de vocês. O que você vai responder para ele? Claro, senhor. Claro que o senhor pode. Esse pagamento atrasado vai gerar multas e juros, mas você pode pagar porque você não perdeu a qualidade de segurado nesse período, já que você voltou a recolher e quer regularizar antes dos 6 meses, que é o prazo da perda da manutenção de qualidade de segurado do segurado facultativo. Perfeito? Entenderam? Lindo e maravilhoso? Ele pode pagar atrasado. Nessa situação, esses pagamentos aqui podem ser realizados, ok? Esses pagamentos aqui podem ser realizados. Compreenderam a treta? Agora olha lá. Tira print aí. Tira print aí que eu vou apagar. Vamos colocar outra situação aqui, só para vocês detonarem isso aí. Vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. Vamos apagando isso aqui agora. Vamos apagar essa treta. Aí, professor, não deu tempo de tirar o print. Gente, vocês estão assistindo o vídeo. É só voltar o vídeo, dar um pause, que vocês vão ver tudo isso aqui.
Opa, foi demais. Deixa eu ver se volta. Não volta, mas aí eu faço o seguinte. Pronto. Tá aí. Canetinha vermelha. Faço o tracinho aqui. Prontinho, lindo e maravilhoso. E aí a gente tem a mesma situação. Ele fez a inscrição, pagou o primeiro em dia em janeiro de 2021. Passou fevereiro, passou março, passou abril, passou maio, passou junho, passou julho. E quando foi somente em agosto de 2021, ele pagou novamente como facultativo. Lembra que a gente está falando de facultativo. Ele pagou novamente como facultativo. A pergunta é, beleza, pagou como facultativo, voltou a ser segurado. Posso pagar o atrasado? Posso pagar o atrasado? E a resposta é sim, você já sabe. Por que eu não posso pagar atrasado? Porque ele perdeu a qualidade de segurado. E eu só posso pagar atrasado desde que eu não tenha perdido a qualidade de segurado. Por que ele perdeu, professor? Porque aqui, meus queridos, é 6 meses. Então, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6. Se passou 6 meses, ele perdeu a qualidade. Voltou a pagar aqui, mas não tem mais direito a pagar retroativo. Ele pode pagar daqui para frente. O atrasado não pode mais ser contribuído. Essa é a hora que você dá aquela respirada para evitar pirar. Respira para não pirar e processa essa informação. Depois que a gente faz isso, a gente tem que voltar para o texto. Porque agora a leitura vai ficar muito mais linda para você. Olha lá. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa um ato voluntivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro pagamento e do primeiro recolhimento. Até aí você já está entendendo tudo. Não podendo retroagir. Opa, eu entendi também. E não permitir o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Ele não pode retroagir e nem pagar nada que foi anterior à data da inscrição. E o quarto, após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atrasos quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado. Gostaram, gente? Gostaram, gente? Olha a diferença agora da leitura. Isso é previdenciário. Isso é Seguridade Social. Isso é o que você vai trabalhar para ganhar R$ 6.035 inicial. Meus queridos, isso é Seguridade Social. Segurados, a parte de segurados, a gente encerra aqui, né, com essa treta toda do facultativo. A gente ainda vai ver as contribuições, vamos ter uma aula só das contribuições dos segurados. A gente vai ter manutenção e depois da manutenção, os dependentes. Esses são os nossos próximos blocos. Cada tema desse aí, alguns bloquinhos para a gente brincar, correto? Foque, não desanime, tenha o objetivo certo do que você quer. Isso aqui que a gente está aprendendo vai mudar a sua vida. Não é que pode mudar, não. Vai mudar a sua vida. Se você se dedicar, se você se empenhar, vai mudar a sua vida. É como eu falo, não pense que você não é capaz. Ah, essa aula foi mais complicada, foi mais difícil? Sim, mas foi mais difícil às vezes para todo mundo. Para quem está empenhado em aprender isso aqui, é difícil mesmo. Mas você vai aprender, você vai aplicar, você vai revisar. Se qualquer coisa, reveja essa aula. Entre em contato comigo, com o portal, tira a dúvida do que tem aqui, que a gente vai ajudar você. A gente quer a sua aprovação. Não sabe a felicidade que vai ser eu comer o churrasquinho lá na sua festa da aprovação da posse. Eu quero ir lá na posse de vocês. Se estiver aqui, principalmente na minha cidade, eu quero estar lá presente na posse de vocês. Porque é a maior felicidade que a gente vai ter. Ok? Meus queridos, respira, não pira, dá uma descansada aí e a gente volta no próximo bloco. Até lá!